E aqui nessa história, na sequência, quando o filho mais velho volta do trabalho, e ele pode ser acusado de qualquer coisa, menos de não ser trabalhador e esforçado, e ele tinha um orgulho enorme do seu esforço, do seu trabalho, da sua dedicação, da sua vida espartana, que não se consentia, não se permitia privilégio algum em relação a tudo que ele possuía. Ele já era o proprietário de 2/3 de tudo o que era do pai, e que o pai já adiantara para ele, tanto quanto adiantou 1/3 para o filho, que foi e agora voltava em miséria. E esse filho mais velho chega com ódio em casa, o que é absolutamente comum da gente conhecer. Aqui nessa história é normal, porque esse filho mais velho, de acordo com o capítulo 15, aqui os primeiros 3 versos do capítulo 15 de Lucas, eles estavam representando os fariseus e saduceus, os religiosos, que estavam com ódio de Jesus, porque Jesus recebia publicanos, pecadores, meretrizes, as putas da Galileia e de qualquer lugar encontravam abrigo, acolhimento, sorriso, bom humor, carinho, respeito, trato, abraço, instrução, palavra, perdão, e iam mudando de vida sem nem notarem. Enquanto isso, os irmãos mais velhos, os religiosos, os fariseus, os que estavam se afadigando, desde novinhos, eu não bebo, eu não fumo, eu não danço, eu não transo, eu nunca peguei ninguém, eu não me masturbo, eu sofro, eu tenho um tesão que dói no ventre, mas eu sou crente, eu sou de Deus. E aí, um cara como eu se converte e vem, e eu experimentei uma quantidade enorme de pessoas com raiva, com grande mau humor, dizendo: esse canalha batia em todo mundo, pegava todo mundo, comeu quem quis, fez tudo o que quis, machucou gente, hospitalizou pessoas de bater mesmo, e agora volta e está sendo recebido como alguém abraçado pela graça, e já está pregando, e já tem gente se convertendo, e tem gente se alegrando, e ficaram com raiva muitos, achando que aquela era uma liberalidade que não podia acontecer tão rapidamente, que eu precisaria, quem sabe, ficar alguns anos de quarentena. Alguns anos de quarentena. Era o mesmo tipo de gente que, se tivesse recebido a Davi, depois que ele adulterou com Batseba, engravidou-a, e depois que tudo aconteceu, eram pessoas que não teriam permitido que o profeta Natan fosse lá pregar a ele, muito menos aceitariam que da noite para o dia Davi pudesse ter um acesso de arrependimento tão profundo que recebesse instantaneamente e até antecipadamente o perdão de Deus, que foi o que o profeta Natan disse a ele. Quando ele, ouvindo o que ele tinha feito, através da imagem de uma parábola, através da arquitetura de uma metáfora que contava exatamente o que ele tinha feito com Urias, o marido de Batseba, toda a canalice que Davi tinha feito, que completou-se ainda com um homicídio indireto, mas que tinha diretamente a vontade e o arbítrio dele, Davi. E o profeta Natan
Quando Davi disse: eu pequei contra o Senhor pela primeira vez depois de 9 meses, deu tempo da criança nascer, sem ele ter nenhum arrependimento. E de repente o profeta chega, fala, conta a história numa parábola, ele se enxerga, cai em si e grita: eu pequei contra o Senhor. E o profeta Natan diz: mas o Senhor também já perdoou o teu pecado. Eu estou aqui, não é para que Deus te perdoe, é porque Ele já te perdoou. Quem te fez saber que tu estavas como um filho pródigo no chiqueiro foi a luz divina. Quem te deu a bênção de voltar sobre si mesmo, de fazer o loop da lucidez e se enxergar, foi a graça divina. Quando você se arrepende, genuína e sinceramente, é porque você já foi tocado pelo perdão de Deus. Antes de você se arrepender, o perdão é que provocou o arrependimento no seu coração. Arrependimento é uma virtude sublime, mas infelizmente só precisam de arrependimento as pessoas que praticam o mal. E pessoas que praticam o mal não conseguem produzir coisas sublimes. Por isso, a sublimidade do arrependimento é um dom de Deus, é graça de Deus, é intervenção de Deus, que antecipa-se à própria consciência de pecado e é o que nos faz ter a certeza de que na casa do Pai, por mais que a gente tenha feito tudo que a gente fez, a gente encontra um lugar de perdão, de agasalho, de inclusão. Não importa de que terra e de que chão a gente esteja voltando. Mas quando o irmão mais velho voltou e viu a banda tocando, todo mundo comendo, vestes de festa, a alegria, o vinho rolando, solto, o pai esfuziante, os amigos celebrando com ele, como Jesus disse, os anjos nos céus dando festas de alegria por um pecador que se arrepende, muito mais do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Quando o filho mais velho viu esse espetáculo da graça, ficou com ódio. Ódio do irmão ele já tinha, porque o irmão foi, pegou dinheiro, gastou tudo, fez tudo o que queria, comeu quem queria, bebeu o que quis, transou com quem quis. Ele se soltou na miséria. Enquanto esse mais velho trabalhava, economizava, praticava usura contra si mesmo. E quando percebeu a indulgência, a misericórdia do pai, ficou com ódio do pai também. Que pai mais canalha, bem que esse filho merece esse pai. Porque esse filho vai e faz o que fez, volta e esse pai acolhe, perdoa e ainda dá uma festa. Que ódio desse pai, que ódio da graça. Como eu encontro gente que diz: essa tua graça eu odeio. Como eu vi um teólogo que cresceu ao meu lado, porque eu peguei sem que ninguém soubesse nem quem ele era, e o coloquei ao meu lado e o apresentei ao país inteiro durante anos e anos e anos, e dando responsabilidades e privilégios a ele, que de outra sorte ele jamais teria tido, ele e muitos outros, que eu vejo hoje contando histórias que eles aprenderam comigo e tudo que aprenderam comigo, sem nem mencionar que foi comigo que aprenderam. Mas eu vi há um tempo atrás esse acadêmico, teólogo, um bom pensador cristão, e que eu sempre julguei como um homem piedoso. Depois que ele foi ofendido por alguém que ele amava muito e que o traiu,
e eu estendi o meu manto de graça sobre essa pessoa, a quem ele passou a odiar porque ele se sentiu traído, e eu reconheci a traição, fui veemente em relação à traição, mas percebi o arrependimento e acolhi com todo amor, e ele ficou com raiva. Me disse: essa graça do Caio é pura promiscuidade, é graça demais. E eu já ouvi isso centenas de vezes, é graça demais. Tem que ter cacete. Tem que botar na quarentena por muito tempo. Não adianta dizer que Deus visitou. Deus pode até ter visitado, mas eu não permito. E foi o que esse irmão mais velho fez, com essa raiva da graça de Deus. A graça de Deus produz muita raiva no coração de gente certinha, de moralistas, de pessoas que se consideram acima do bem e do mal, ilibadas, econômicas, frugais, que não gozam nada, que não aproveitam nada, que economizam tudo, que reduzem a vida a um chão tão pequeno e depois, presos nas suas próprias categorias limitantes, ficam com raiva de qualquer um que não tenha imposto para si mesmo territórios tão estreitos, tão pequenos, tão sem vida. E ficam com raiva. A grande raiva nos dias de Jesus, contra Jesus, não eram os romanos achando que ele era legal, com o pessoal da Galileia, nem com as meretrizes, pecadores e prostitutas e publicanos e não sei o quê. Não, eram os religiosos, e quanto mais religiosos, com mais raiva ficavam da graça, do acolhimento, do perdão de todos, a qualquer um que arrependidamente chegasse. E não significava que a pessoa ia conseguir necessariamente consertar os erros passados, porque há coisas para as quais a gente não tem nunca mais como consertá-las. Ou elas são perdoadas, ou elas não serão consertadas, porque o que passou, na maioria das vezes, não existe mais meio de retorno para que se pratique algum tipo de remendo. E era o caso desse garoto. Não tinha nada a fazer a não ser perdoar, acolher. Ele estava arrependido, mas o irmão queria era mandá-lo de volta, dizer: deixa morrer no chiqueiro, na pocilga, cretino, canalha. E eu fiquei esses anos todos aqui. Aí o pai, quando sabe que o filho está lá fora com raiva, sem querer entrar, sem querer ver o irmão, sem querer se reconciliar com nada nem com ninguém, esbravejante, cheio de ódio, de raiva, de impropérios, de palavrões, coração tomado de zanga, praticando a espiritualidade do ódio, da diferença, do eu sou eu e ele eu nem sei quem é, meu irmão é que não é, irmão meu não vive assim, jamais viveria assim, eu não reconheço, eu não admito, eu não aceito, não aceito. O pai vai lá e diz: meu filho, para com isso. Aí ele diz: você é um desavergonhado, sem caráter. Esse cara gastou tudo que é teu com prostitutas, meretrizes, vida na boêmia, na orgia. Aí diz que se arrependeu, que caiu em si, volta, e tu botas um anel no dedo dele, o vestes com vestes da graça, bota-lhe sandália nos pés, manda matar um novilho para uma churrascada e contrata a melhor banda da cidade. Ah, vai se ferrar, papai.
E o pai diz: meu filho, tem compaixão do teu irmão. Olha para mim, eu o recobrei com vida. E fica sabendo o seguinte: o que está acontecendo aqui é uma migalha perto do que tu tens e do que eu te dei. E o filho diz: eu nunca peguei uma única cabritinha do rebanho para matar e comer com os meus amigos. E tu mandas matar o melhor da fazenda, o novilho cevado? Aí o pai disse: olha, você só não comeu um cabrito, 2 cabritos, 10 cabritos, 100 cabritos, porque não quis. Porque tudo é teu. Tudo que é meu é teu. Tu podias estar vivendo na minha casa, com liberdade, com alegria, com paz, com generosidade, usufruindo o que é teu. Tu és meu herdeiro, co-herdeiro comigo. Tu é que te punes, tu é que te privas, tu é que constróis mandamentos contra a vida e diminuis o espaço da tua existência e vives praticando usura contra ti mesmo. E tu queres o quê? Amesquinhar meu coração? O meu não. A minha alegria é irreprimível. Se fosse com você, seria a mesma coisa. Fica sabendo, esse teu irmão, que você nem reconhece como seu irmão, como muita gente aqui não reconhece uma quantidade enorme de pessoas que são diferentes, que fizeram outras viagens, que foram aonde não se devia ter ido, que fizeram o que não se devia ter praticado. Enfim, pessoas que erraram feio na vida, mas que caíram em si, fizeram um loop da consciência e estão de volta. Mas tem gente que diz: não, se não trouxer tudo virgem, não entra. E o pai diz: então fica de fora, porque eu te digo que essa festa é mais para ti do que para qualquer um, porque eu só tenho o que eu tenho, preservei o que eu preservei, porque tu me ajudaste a preservar. Agora, eu não vou ser reprimido pela tua inveja, nem pela tua infelicidade, nem pela vidinha pequena que tu escolheste para você, porque esse aqui é meu filho também, igualzinho a você. E ele estava morto. E como um Lázaro, ele reviveu. Ele estava totalmente perdido e foi achado. E eu vou me regozijar com o que aconteceu. Mas o filho não aceitava a conciliação e se mantinha do lado de fora da festa da graça. E não entrava, não participava, brigou com os irmãos, brigou com Deus, brigou com todo mundo, porque era mais santo do que Deus, como diz o profeta Isaías, ou Deus através do profeta Isaías. Povo que diz: eu sou mais santo do que tu, não passas de algo como fumaça, fazendo coceira no meu ouvido. Eu estou para te espirrar para longe de mim nas minhas narinas. Como faziam os religiosos dos dias de Jesus, como os fazem os religiosos desses dias, como fazem todos esses que me ouvem aqui com uma suspeição brutal. Caio não tem limites. Para a graça de Deus, eu não tenho mesmo. Eu tenho limites para um monte de coisas, mas para a graça, eu não vou dizer que não está perdoado aquele a quem meu Pai Celeste perdoou. Eu brigo contra o mundo inteiro e fico sozinho do lado daqueles a quem meu Pai Celeste perdoou. Eu não quero saber o que dizem, o que pensam, o que falam, as acusações, como julgam. Estão fazendo isso contra eles próprios. Eu não tenho um coração
fechado para absolutamente ninguém a quem o meu Pai Celeste tem acolhido, e Ele acolhe a todos, porque Ele habita em todos, está em todos, é Pai de todos, tem misericórdia de todos os que o buscam com o coração quebrantado e arrependido, todos, sem exceção. Agora, aqui com a gente, meu Deus, está lotado de irmãos mais velhos, de gente zangada, de gente que quer mesmo, é a religião da chibata, do chicote, dos exatores, dos pelourinhos, das punições, do ódio sem perdão. Está cheio de gente assim. E é porque nós temos a maioria dos que se dizem filhos do Pai, vivendo assim e tratando assim os irmãos, tratando assim o próximo, tratando assim os outros seres humanos, é que isso que a gente chama de igreja é que virou a pocilga, essa coisa horrorosa, feia, nojenta, sem amor, sem graça, sem compaixão e sem a verdadeira justiça divina. É porque é uma igreja feita de irmãos mais velhos. Não, nem tão pouco como esse irmão aqui, que era só um invejoso, usurário, medíocre, pequeno, feio. Não, os de hoje julgam os que estão querendo voltar, não permitem, enquanto eles próprios são hipócritas, pegando todo mundo na casa do Pai e fingindo que são os seres mais ilibados que se possa encontrar. A nossa situação ficou infinitamente pior, porque o irmão mais velho que diz eu não comungo com esse, é o mesmo mentiroso que come babuja escondido e que julga aqueles que fazem isso às claras. Julgam os que têm coragem de se declarar, de se confessar, de se entregarem, pedindo compaixão, enquanto eles próprios, como não concedem compaixão, misericórdia e perdão a ninguém, não vão acreditar em nada disso, ao contrário, fazem tudo que todo mundo que faz errado pratica, só que eles conseguem a arte de não serem descobertos e de fazer tudo escondido. O pecado desses atuais irmãos mais velhos é infinitamente pior.